Por que o manipulador se torna manipulador? Será que ele foi predestinado a isso? É uma carga genética ou é um convívio familiar? Hoje eu quero falar com vocês sobre o porquê os narcisistas e os manipuladores tendem a manipular. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique após o sinal da vinheta. Será que todo manipulador já foi manipulado? Esse é o tema que eu quero falar com vocês. Porque muitas vezes, quando falamos da pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, olhamos ele, por exemplo, como ele se fosse o algoz. Mas será que ele também não é a vítima? Então, hoje eu quero falar quais são os meios que formam a mentalidade de um manipulador. Porque, na maioria das vezes, tá, toda pessoa que aterroriza e manipula, ela sofreu também manipulação. Ela também foi tiranizada. Não é uma maneira de justificar, mas sim uma maneira de compreender o porquê o narcisista ele age da maneira que age. Por quê? Porque os pais que são totalmente negligentes ou abusivos, tá? Eles criam uma ferida narcísica. Ou seja, a criança aprende que as coisas só têm valor para ele quando tiver uma concepção de controle. Tudo que foge do controle foge do seu normal. Então, o normal para eles, por exemplo, é controlar. Então, eles não conseguem viver em um universo do qual que ele não dita as regras. Ele não consegue viver em um universo do qual que ele não consegue impor as suas verdades. Então, ele é uma pessoa apenas que compreende a via da vida por uma força de opressão. Ora, se eu fui oprimido, eu tenho que oprimir. Mas a questão é, será que a pessoa nasce narcisista ou se torna narcisista? Há diversas correntes, tá, entre psicanalistas e neurocientistas. Alguns acreditam que sim, outros acreditam que não. Os neuropsicólogos, eles falam bem assim que a pessoa ela nasce com um traço, mas com essa cultura que os pais têm sobre os filhos, quando eu digo cultura, é uma manifestação que é totalmente repetitiva, que interioriza na criança. Ou seja, se os pais são totalmente negligentes com o filho, a probabilidade do filho ser negligente é muito grande. Se os pais são abusivos, a possibilidade do filho ser abusivo também. Mas ele vai fazer isso de uma maneira totalmente inconsciente, tá bom? Então, esse é um dos aspectos. O outro aspecto que também pode se verificar, que é o mecanismo de defesa. Ele sempre trabalha com uma espécie de projeção e identificação com o agressor, tá? Ou seja, para não enfrentar a sua dor, isso é muito interessante, o manipulador usa a projeção. Ele vai atribuir a sua vergonha e a sua insegurança para outra pessoa. Como ele é totalmente ausente de self, ele vai usar o que? As características dos seus pais, dos seus genitores. E muitas vezes pode ser até em questão da criança que ela cresce no lar abusivo. Então, muitas vezes, dependendo do diagnóstico da criança, se ela tem um transtorno de personalidade narcisista, provavelmente ela vai pegar o costume dos seus pais, porque as pessoas aprendem, as pessoas apenas mimetizam e repetem comportamentos. Uma obra interessante que vocês podem ler a princípio, porque cometemos os mesmos erros, de J. Denazio. E um outro livro também muito importante é Anatomia da Violência, de Adrian Raine. Então eles falam muito acerca desses aspectos, que você pode até balancear a neurociência com a psicanálise. O segundo tópico também, que eu estou falando com vocês aqui, que seria, né, do mecanismo de defesa. Então eles sempre vão trabalhar lá dentro desse aspecto.
na maioria das vezes, eles, como eles são carentes de self, ele sempre vai fazer o quê? Vai fazer algo que repete aos padrões anteriores e contido pelos seus pares. O outro aspecto também, né, que é muito importante, mas antes eu quero falar com vocês sobre o nosso canal. Se o nosso conteúdo é totalmente relevante e pertinente para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperta o botão das notificações e dê um joinha. Eu não quero ser repetitivo, mas eu sei que é uma coisa extremamente chata, tá? Mas eu preciso, por exemplo, do apoio de vocês, caso vocês estão interessados no nosso conteúdo. Porque a minha função aqui é apenas passar algumas informações para vocês. Eu não quero ser, por exemplo, não quero passar informações ou soluções baratas, né? Como você tem que fazer para derrubar ou questionar um narcisista. Tem questões assim, mas isso é superficializar o tema demais, do qual hoje está totalmente banalizado. Tá? Então eu quero falar com vocês aqui o próximo tópico, que é a prisão psíquica, né? Ou seja, o narcisista, ele é refém do seu próprio jogo. Então eu tenho 2 vídeos aqui, tá? No YouTube, que fala também sobre esse tema. O interessante é que para o narcisista e o manipulador, o poder é uma ilusão. O manipulador, ele sempre vai depender das reações alheias para existir. Então ele é totalmente escravizado pela sua necessidade de admiração. Porque se não tiver pessoas que não admirem, praticamente ele não existe. Muito interessante também que dentro dessa prisão psíquica é a paranoia. As pessoas muitas vezes acreditam que eles não são paranoicos, que eles não sofrem. Eles sofrem sim. Tá? Eles sofrem uma espécie de angústia e tédio e vazio crônico, quando não tem ninguém para ele dominar. Mas o interessante é que quando o narcisista e o manipulador ele domina, mas ele se isola, perpetuando a sua dor original, aquela dor que existe lá na infância. Tá? Então ele sempre está preso, na verdade, a essa teia que ele tece, né? É como se ele fosse uma espécie de aranha, ele vai tecendo, mas só que na maioria das vezes ele se perde nisso. Tá? Ou seja, no caso de querer tanto manipular e controlar, ele perde o controle. Sabe? Que a pessoa impõe tanta ordem que essa pessoa, na verdade, ela se perde naquilo que ela faz. E é por isso que ela é totalmente contraditória. Tá? Então a sua arma, que é a manipulação, é a sua cela, tá? E a incapacidade de ser amado. E o outro aspecto também que é bem assim interessante, por exemplo, é o eco do trauma, né? Então, se vocês estão gostando do tema, preste atenção muito bem nisso. Olha bem, o manipulador ele repete traumas passados, que é uma repetição compulsiva, tá? Ao reencenar papéis das vítimas em algoz. Ele foi a vítima dos seus pais. Só que ele pega e ele se torna o algoz. Suas ações são totalmente cruéis e as manifestações dos aspectos negados da própria psique. Ou seja, quando a pessoa não entra no seu estado interno, vamos dizer assim, conforme Jung mesmo fala, o seu estado de sombra, quanto mais ele nega que ele manipula, ele manipula. Uma pessoa, quanto mais nega que ela é ruim, Uma pessoa, quanto mais nega que ela, por exemplo, é hipócrita, vamos dizer assim, dissimulada, mas ela se torna porque a pessoa ela é totalmente carente de self e ela não se conhecendo, ela manipula, né? Então, ou seja, isso também varia muitas vezes da pessoa e do grau de narcisismo. Mas uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ela nunca vai olhar o seu aspecto de sombra porque ela não tem self, não tem individuação, ela não tem internação. O que é internação? Não, me perdoe. Interiorização, na verdade. Por quê? Porque ela não tem esse aspecto de aprender com seus próprios erros e falhas. Para uma pessoa normal, toda frustração é um sinal de aprendizado e a pessoa se reconfigura, na verdade, vai tendo um processo até mesmo de individuação. Então, para o narcisista e para o manipulador, toda espécie de
de adversidade na mente dele é sempre algo que quer o tolher, quer o destruir. Então é por isso, por exemplo, que ele vive nesse ciclo, na verdade, de trauma. Mas, por exemplo, que o narcisista, ele, na maioria das vezes, ele sempre vai manipular por uma espécie de desespero inconsciente. Então, você entender a dor do narcisista não justifica aquilo que ele faz, mas você pode desarmar ele. E como você pode desarmar ele? Buscando conhecimento, né? Ou seja, mas só que isso não te impede de ter certos problemas, mas ajuda você a ter uma certa manutenção em um relacionamento, até mesmo à distância. Agora, se você não puder conviver mais com essa pessoa, o melhor mesmo tá, é você sempre manter distância. Então, na maioria das vezes, o narcisista manipulador, ele vai procurar, por exemplo, uma aprovação que nunca teve. Ou seja, ele sempre vai buscar uma satisfação momentânea da qual nunca se preencherá. Então, quanto mais controle ele tiver, mais obsessão ele terá. Eu não sei se vocês já ouviram falar da parábola da peneira, né? Você coloca, por exemplo, tem uma peneira, você coloca areia e a areia vai descer, vai para o outro lado. Então, quanto mais você enche, nunca vai encher. Por quê? Porque a peneira é cheia de buraco, né? Então, os seres humanos, eles têm feridas. Todos nós temos. Mas o narcisista, a ferida dele nunca vai cicatrizar, tá bom? Então é por isso que ele sempre procura algo que ele nunca vai conseguir. Mas isso também se refere aos pais que o moldou dessa maneira, tá bom? E na maioria das vezes ele vai fazer isso para a outra pessoa. Então há uma espécie de padrão, né, no comportamento do narcisista. Então, se vocês gostaram do tema de hoje e ficaram conosco até o final, e se o nosso vídeo tem alguma relevância para você, por gentileza, divulgue o nosso vídeo, o nosso trabalho para as outras pessoas. E se vocês gostaram do tema, também, né, se inscrevam, aperta todas as notificações, tá? E o YouTube muitas vezes ele tem o costume de desinscrever as pessoas, então é sempre bom, tá? Vocês verificarem, né, o botão lá de inscrição, você está totalmente ativo, tá bom? E como sempre, eu agradeço sempre mesmo o carinho de vocês por nos ter ajudado ou estar nos ajudando no nosso pequeno canal, e eu espero fazer ainda muito mais vídeos. E como sempre, eu agradeço e até o próximo vídeo.